aqui conosco, a todos os irmãos e a Jesus, nosso convidado principal para esta hora de Evangelho no Lar, em que a família, esta família espiritual, encarnada e desencarnada, se reúne aqui para analisar, tentar adquirir mais algum esclarecimento, adquirir conhecimento, a fim de entender de uma forma mais explícita quem somos, de onde vimos, o que fazemos aqui e para onde vamos. Que Jesus, tu, amado Mestre, fiques connosco, orientando-nos, intuindo-nos, apoiando-nos, para que consigamos, por esta doutrina, hoje, em mais um dia, em mais um momento das nossas existências, entender o teu Evangelho, o Evangelho do amor. Que assim seja. Então, dando seguimento à leitura do capítulo 5, vamos ler o item 28. Será lícito abreviar a vida de um doente que sofra sem esperança de cura? Um homem está agonizante, presa de cruéis sofrimentos. Sabe-se que seu estado é desesperador. Será lícito pouparem-se-lhe alguns instantes de angústias, apressando-se-lhe o fim? Esta é a questão colocada por Allan Kardec. Quem vos daria o direito de prejudicar os desígnios de Deus? Não pode Ele conduzir o homem até à borda do fosso para daí o retirar, a fim de fazê-lo voltar a si e alimentar ideias diversas das que tinha? Ainda que haja chegado ao último extremo o moribundo, ninguém pode afirmar com segurança que lhe haja soado a hora derradeira. A ciência não se terá enganado nunca em suas previsões? Sei bem haver casos que se podem, com razão, considerar desesperadores, mas se não há nenhuma esperança fundada de um regresso definitivo à vida e à saúde, existe a possibilidade, atestada por inúmeros exemplos, de o doente, no momento mesmo de exalar o último suspiro, reanimar-se e recobrar por alguns instantes as faculdades. Pois bem, essa hora de graça que lhe é concedida pode ser-lhe de grande importância. Desconheceis as reflexões que seu espírito poderá fazer nas convulsões da agonia e quantos tormentos lhe pode poupar um relâmpago de arrependimento. O materialista, que apenas vê o corpo e em nenhuma conta tem a alma, é inapto a compreender essas coisas. O espírita, porém, que já sabe o que se passa no além-túmulo, conhece o valor de um último pensamento. Minorai os derradeiros sofrimentos quanto o puderdes, mas guardai-vos de abreviar a vida, ainda que de um minuto, porque esse minuto pode evitar muitas lágrimas no futuro. São Luís, Paris, 1860. Maravilhosa, quase sem palavras, e está tudo ali, este texto de este alerta, esta mensagem de São Luís, que nos coloca algumas questões acerca do que muito tem falado e que é discutido mesmo entre nós, a eutanásia, se é justo ou não a prática da eutanásia, ou seja, abreviar o sofrimento de alguém, desligando e provocando-lhe a morte antes, em vez de ser uma morte natural, provocar-lhe uma morte que, na minha ótica, não deixa de ser um homicídio para quem o faz, mesmo que seja por piedade. Será que a eutanásia pode ser considerada
um ato de piedade, é porque temos pena do sofrimento de alguém, poderemos realmente acabar com a vida ou ajudar a que essa vida termine. Pela doutrina e pelo entendimento que temos e pelo que os espíritos nos dizem, pelo aquilo que já sabemos, há o corpo e há o espírito. Portanto, nem a pessoa doente, nem ninguém mesmo, tem o direito de eliminar a vida a outro ser, porque a vida, e nós sabemos, a vida é uma dádiva de Deus. Só Deus que nos a deu, não a pode tirar. E isso, nós não sempre sabemos qual é o dia, que prazo de validade é que temos, quando é que acontece. Então, é aguardar. Assim como o nascimento ocorre, porque por um ato de amor, dois seres, um homem e uma mulher, permitem que a reencarnação aconteça. E o amor é importantíssimo nisto, porque a reencarnação acontece porque dois seres que se amam permitem, através da reprodução, que o ser reencarnante venha por amor até à Terra e baixe por amor, porque ele é amor, chega até nós, reencarna. É amor, vem do Pai que é amor, é um ser que é amor também, e por amor vai vivendo. Ninguém diz que viver é simples, que não há dificuldades, que não há dores, não há cansaços. Mas são aqueles que nós precisamos, mais do que uma vez já o dissemos, para progredirmos, para percebermos o que é que nos faz doer e para tentarmos a seguir não praticarmos mais mesmo os atentados contra o corpo, porque hoje já temos, quase todos nós, vamos tendo conhecimento de que a maior parte das doenças são espirituais, aparecem depois, manifestam-se no corpo em função da inquietude, da insatisfação, da insegurança, da falta de fé que ainda temos e da aceitação de tudo o que nos vai acontecendo ao longo da vida. O corpo acaba por ficar doente enquanto não nos fortalecermos e na fé, em Deus e em Cristo, percebermos que tudo passa, como dizia Chico, e tudo vai passando. Portanto, nunca, jamais, em tempo algum, para nenhum de nós cristão e para nenhum ser humano deve ser permitido e sequer posta a ideia de, por misericórdia, por piedade, acabar com a vida de alguém, porque, e muito bem, vemos ali São Luís que nos diz, muitas vezes há quase um ressuscitar antes da morte, não é? Parece que alguém está muito moribundo e de repente vêm as melhoras, aquelas melhoras muito estranhas, que mesmo quem está internado, melhorou, de repente, melhorou, porque é aquela hora, é aquele momento que pode fazer a diferença, para a pessoa perceber que está para partir, preparar a passagem, aceitar e apaziguar-se com tudo aquilo que ainda não tinha feito quantas vezes, e todos nós sabemos e acontece, há um familiar nosso que está em agonia há algum tempo, pensamos nós, e enquanto não vai lá determinado familiar, pode já não sentir ou não ver, pensamos também nós, mas o espírito está ali, e o espírito, o que morre é o corpo, o espírito continua vivo e o espírito tudo vê e sente. Portanto, esses momentos são, quem sabe, os momentos mais importantes para a vida do espírito, para a evolução e para a saúde do próprio espírito, para continuar a evoluir e a subir rumo à luz de onde veio e para onde vai. Portanto, não, por mais que nos custe, claro, entregar à medicina, sim, o aliviar da dor. Agora, algum de nós pensar que acabamos com ela, não, até porque há um corte, quando há um corte abrupto, que não está programado, porque tudo tem um fim, e o fim está estipulado por Deus. Não é? Se o corte acontece, o perispírito vai, mas não vai no momento certo, porque vai antes da hora. Então, se vai antes da hora, entra no mundo espiritual confuso, porque não era aquele momento, ainda não estava tudo cumprido o que tinha que ser feito aqui. E muitas vezes depois fica a pairar, fica baralhado, sem saber bem onde é que está, para onde é que há de seguir. E as coisas depois complicam-se muito mais para o espírito. Nós que já temos essa consciência de que o corpo é o corpo, é emprestado aqui para que o espírito possa fazer o seu percurso, fazer o seu caminho, andar
devemos alimentar, tratar o melhor que pudermos do nosso corpo. É verdade. Porque quanto mais tempo também o nosso corpo se mantiver saudável, capaz de trabalhar, capaz de andar, capaz de fazer as obras do amor e as obras do Pai, mais evolução há para o espírito. Portanto, quanto mais nós destruirmos, isto é um alerta para tomarmos conta da nossa saúde, porque é importante sermos saudáveis, sermos alegres, sermos felizes e cuidarmos da saúde. Mas, no dia em que a doença vem, entregar aos médicos os cuidados médicos e deixar que Deus e a espiritualidade se velem e cuidem de quem está em agonia, porque é um momento, e esse momento é dos mais importantes, assim como para reencarnar o momento da vinda, quando se está para ir, há um momento certo para tudo e não há, se nós não conseguimos atrasar nem adiantar o nascimento, a não ser que seja provocado também, porque pela ordem natural das coisas ele acontece só quando tem que acontecer, só se for provocado por algum médico ou alguma situação, também aqui a ida mais rápida ou menos rápida, só se fosse provocada, e isso é estarmos a interferir nos desígnios de Deus, nos desígnios do Pai, coisa que nós não podemos fazer, porque arranjaremos problemas para nós, para quem o faz, e para o espírito que está a ser vítima desse desenlace fora de horas, ainda não no tempo que deveria ir, e causa certamente problemas muito grandes para esse espírito. É aquilo que eu acho. Todos nós temos familiares e todos nós, ou melhor, ninguém de nós sabe o dia da manhã, o que nos espera. E eu penso que ainda nos falta espiritualizarmos-nos, ainda nos falta muito conhecimento, ainda somos muito ignorantes das leis de Deus. Nós, o pessoal médico, o pessoal da área da saúde também. Porque nós ainda não percebemos que Deus é amor e que o sofrimento, convenhamos, tantas vezes doloroso, angustiante, desesperante, se Deus permite que a pessoa esteja naquela condição, precisamos confiar em Deus. É porque é necessário ao progresso espiritual daquela pessoa. E nós precisamos ter essa fé, essa certeza, e ainda não temos fé. Revoltamos-nos contra Deus, queremos abreviar, queremos ainda fazer as coisas à nossa maneira e não confiamos em Deus. Porque quantas vezes, se a nossa fé fosse maior, se calhar esses momentos de angústia também não seriam tão dolorosos. E eu penso que é sobretudo isso. Não devemos, de facto, abreviar a vida de ninguém, mesmo quando não temos a perspectiva da cura, porque existências vamos tendo várias ao longo do tempo. É aquilo que nos compete cumprir. Como a nossa irmã Fátima disse muito bem, quantas vezes é nos últimos minutos que passamos em revista, como um filme, como flashes da nossa vida, que evoluímos espiritualmente, porque tomamos consciência de tantas coisas naqueles momentos que nos mudam, que nos transformam. Então são momentos abençoados. Se Deus permite aquela situação, é porque temos algo a aprender ali, é porque de alguma forma é positivo para nós. Então, espiritualizar é muito importante, porque isso dá-nos a compreensão das coisas, dá-nos a sensibilidade, a fé que tanto é preciso nos dias de hoje. Agora, enquanto analisarmos tudo e sentirmos tudo com os olhos do corpo, com os sentimentos, com a matéria, aí vai ser muito mais complicado. É uma mensagem lindíssima deste espírito amigo, um ensinamento válido, atual, sem dúvida nenhuma, porque é uma questão que se tem levantado ao longo dos tempos e que provavelmente se vai continuar a levantar. E, a nosso ver, enquanto espíritas, não faz qualquer sentido. Isabel, quer acrescentar? Só aqui fixar-me nesta pergunta. Quem nos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? De facto, é a nossa falta de fé, a nossa falta de confiança, a nossa falta de segurança. Porque se nós sabemos, e quanto mais nós
confiarmos em Deus e no seu amor constante, incessante. Deus é sempre amor, então tudo está sempre dentro do seu amor. Há bocadinho dizíamos, e de facto esta é a compreensão maior que nós temos, não só nesta hora derradeira de partir, mas em todas as horas em que o sofrimento nos visita, em todas as horas em que há uma aflição, em que há um problema, em que há uma dificuldade. Nós não estamos fora do amor de Deus, estamos dentro dele, porque nunca verdadeiramente podemos usar esta palavra. Um filho de Deus está fora do seu amor. E às vezes essa falta ainda de conhecimento nos leva à ansiedade, ao desespero e à dúvida. Então, trabalhar a nossa fé não é termos facilidades da vida, ainda não nos é dado isso. Nós sabemos que a vida nos é ainda difícil, porque nós ainda a fazemos difícil. Mas, de facto, quem poderá julgar ou saber o quanto aprende um de nós num segundo da sua vida? Mesmo que seja o último segundo em que está respirando deste lado. Nenhum de nós. De facto, a vida é uma dádiva extraordinária de Deus. A vida, e nós somos uma obra impressionante e não atendemos ainda à obra que somos e como Deus ama a cada um dos seus filhos, a cada uma das suas criaturas. Ama de tal forma que lhes dá a liberdade de viver, a liberdade de viver. Então, só por ainda desconhecermos em verdade o que é o amor de Deus e o que é a fonte inesgotável, incessante, nós nem damos conta. Estamos sempre mergulhados no seu amor e ele é tão natural que nós nem damos conta. E depois não o conseguimos a perceber, percepcionar constante na nossa vida. Mas nenhum de nós estaria aqui se não fosse esse amor constantemente a estruturar e a suportar todas as vidas que pulsam no universo sem fim. Então, quem nos daria o direito de pré-julgar os desígnios de Deus? Confiemos em Deus. É isso que precisamos, cada um de nós. Crer em Deus. Crer em Deus. No Pai, que Jesus nos ensinou a amar e a conhecer. E que cada um de nós vai aprendendo a amar e a conhecer em cada dia da nossa vida. Eu gostaria só de acrescentar apenas mais um ponto. Não é por alguém nos tirar a vida, no caso, eventualmente o médico abreviando o nosso sofrimento, não é por isso que o espírito vai deixar de sofrer e que vai deixar de sentir dor do outro lado da vida espiritual também. Então, às vezes queremos eliminar, abreviar a nossa vida pensando libertar-nos da dor e da angústia e do sofrimento e muitas vezes ainda vamos agravar a situação, porque é dor de consciência, não é? Do ato cometido, e é dor que não terminou porque não era ainda a hora de terminar. Portanto, nós temos que ter essa noção que o espírito sente exatamente o mesmo no plano físico ou no plano espiritual. E aquilo que nos pode parecer uma ilusão de fim do sofrimento, definitivamente não é. Ainda vai agravar a nossa situação e a situação de quem auxiliar a esse desfecho. Então vamos ler, por fim, a mensagem do livro Fonte Viva, pelo espírito do Chico Xavier, já em espírito, ditada pelo Espírito Emmanuel, seu mentor espiritual. Vamos ver o que nos diz então a mensagem: Viver em paz. Vivei em paz. Paulo, na segunda carta aos Coríntios, 13:11. Mantém-te em paz.
É provável que os outros te guerreiem gratuitamente, hostilizando-te a maneira de viver. Entretanto, podes avançar em teu roteiro sem guerrear a ninguém. Para isso, contudo, para que a tranquilidade te banhe o pensamento, é necessário que a compaixão e a bondade te sigam todos os passos. Assume contigo mesmo o compromisso de evitar a exasperação. Junto da serenidade, poderás analisar cada acontecimento e cada pessoa no lugar e na posição que lhes dizem respeito. Repara carinhosamente os que te procuram no caminho. Todos os que surgem aflitos ou desesperados, coléricos ou desabridos, trazem chagas ou ilusões. Prisioneiros da vaidade ou da ignorância, não souberam tolerar a luz da verdade e clamam irritadiços. Unge-te de piedade e penetra-lhes os recessos do ser. E identificarás em todos eles crianças espirituais que se sentem ultrajadas ou contundidas. Uns acusam, outros choram. Ajuda-os enquanto podes. Pacificando-lhes a alma, harmonizarás ainda mais a tua vida. Aprendamos a compreender cada mente em seu problema. Recorda-te de que a natureza, sempre divina em seus fundamentos, respeita a lei do equilíbrio e conserva-a sem cessar. Ainda mesmo quando os homens se mostram desvairados, nos conflitos abertos, a terra é sempre firme e o sol fulgura sempre. Viver de qualquer modo é de todos, mas viver em paz consigo mesmo é serviço de poucos. Que assim seja. Vamos então fazer a nossa prece de irradiação. Convidamos a todos a serenar, a relaxar o seu corpo, a sintonizar com o mais alto, com as fontes de vida, com as fontes de luz e as fontes de amor. Recolhidos na tua casa, Jesus, queremos estar em paz, queremos estar serenos e tranquilos. Obrigada, Senhor, porque nos recebes, porque nos abraças, porque nos ensinas, porque despertas nossas consciências, porque diriges nossos passos. Obrigada, Jesus. Obrigada aos nossos anjos da guarda, aos espíritos amigos que velam por nós. Tantos amores que nós nem compreendemos. Nesta hora, recolhidos em teu peito, Jesus, recolhidos nos teus braços, no teu lar, pedimos a bênção para todos nós. Que cada um consiga sentir no fundo do seu ser a tua paz, a paz tão necessária, tão importante, Jesus. Dá-nos a tua paz neste momento, dá-nos a tranquilidade, dá-nos a energia para vencer e para ultrapassar todos os obstáculos. Que a espiritualidade amiga possa trazer a cada coração a luz brilhante, que nos sintamos bem, felizes, tranquilos, energizados para mais uma semana. Como é bom, Jesus, ouvir as tuas palavras, que o nosso ser reconhece como sendo verdadeiras, como sendo o caminho certo. Ampara-nos sempre, Mestre amigo, que a tua doçura nos envolva, que nos sintamos aconchegados por ti, abençoando os nossos lares, os nossos familiares, abençoando a todos, Jesus.
porque Tu és alegria, porque Tu és amor, porque Tu és vida. Que cada um possa valorizar a sua vida e a vida de todos. Essa dádiva maravilhosa que é a vida, a qual agradecemos ao nosso Pai do céu. Obrigada, Pai querido, pela oportunidade de viver. Obrigada por tudo. Que a possamos cumprir da melhor forma, que possamos buscar da Tua fonte de luz a energia necessária. Essa energia, Jesus, que nesta hora envias para nós. Abençoa a aguinha que vamos tomar, que Tuas doces mãos nela coloquem tudo o que necessitamos para o nosso equilíbrio físico e espiritual. É um momento sublime, Jesus, este que vivemos nesta casa. Muito obrigada, queridos irmãos espirituais, mentores desta casa. Muito obrigada, bom Jesus. Muito obrigada, anjos bons, por tanto que nos dão. Ajudem-nos a crescer e a merecer a vossa dedicação, o vosso amparo. Fiquem com todos nós. Que assim seja.